Irmãos, eu sou tão abençoado por esta igreja, vocês não têm ideia. De fato, 2003 foi um ano que o Senhor fazia muitas coisas na minha vida, e poder divinamente ser trombado com o pastor Raíri na igreja CQL, começando, tinha um ano de vida, lá na rua Iugoslávia. É isso, tem gente, pastor Paulo estava lá, glória a Deus, e todos os meninos aqui, né? E muitos chegaram, a maioria de vocês, muito depois, mas, de fato, uma amizade no Senhor, um privilégio. Todas as vezes que estou com o amado pastor Raíri, sou muito edificado pela vida dele, pastora Carminha. Estou acompanhando aqui as mensagens do domingo, estou acompanhando aqui a família. Segunda-feira é um dia de folga, supostamente, do pastor, e uma das mensagens que eu ouço tem sido desse meu amigo precioso. Uma honra, uma alegria estarmos juntos. Amém, irmãos? Homens da presença, pastor? Essa é a pegada? Diga, homens da presença. Engrossa mais a voz nesta manhã. Fala assim, homens da presença. Toca o irmão do lado aí e fala, homem da presença. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, fiquei pensando que eu ia ficar com isso aqui para marcar horário, mas quando faltar 10 minutos, pastor Raíri, você me avisa? Diogão, guarda ali no canto, por favor. Quando faltar 10 minutos, você fala, Sérgio, está aqui, aleluia, o negócio aqui é mais chique. Está aqui, irmão, 57, glória, não precisa falar nada não, já, glória a Deus. Estou com alguns filhos aqui também, pastor Raíri, os meninos aqui da igreja Vide, filhos da igreja, nossa rede de igrejas, caminhamos com a videira, Vinha, nós estamos numa conferência, irmãos, poderosa, lá na Expo Center Norte. Ontem foi um dia glorioso de presença, de vida. Hoje é o segundo dia, hoje é para jovens, mas nós estamos saindo daqui, indo para lá. Mas eu quero também desfrutar desta manhã com os irmãos aqui. Glória a Deus. Irmãos, homens da presença são homens que sofrem pressão. É isso mesmo? Está preparado para as pressões? Você não vai espanar na hora da pressão? Eu de manhã acordei pensando, falei, homem que não quer pressão tem que ir para a praia. Mas eu pensei, mas de vez em quando vem umas ondas violentas, né? Ou então vai vender coco. E o dia que não ter cliente para comprar o coco? E aí a gente começa a pensar, irmãos, os homens da presença não tem jeito, nós vamos ser forjados na pressão, diga na pressão. Então o que o Senhor colocou no meu coração, para juntos compartilharmos aqui nesta manhã, é acerca de um dos personagens bíblicos, um dos homens, que, irmãos, eu me delicio demais. Nós valorizamos todos os homens, cada um a seu tempo. A galeria dos heróis da fé é farta em Hebreus capítulo 11, mas tem um em particular que eu bebo bastante, me delicio, desde a forma, debaixo de pressão que ele foi gerado, e depois é um homem que vai ter que enfrentar no ministério, diga ministério. Essa aqui é uma igreja de pastores, é isso mesmo? Eu estou falando com pastores aqui nesta manhã? Aleluia. Primeira pessoa que me falou isso, pastores na cidade, foi o pastor Raíri. Temos um background, essa palavra é enjoada, né? O pai dele, querido pastor Marcos, eu tive o privilégio de conhecer e me desfrutar do bom humor dele. Era pastor na Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, Alfredo Requidal, o meu avô também. Por certo, se trombaram lá como colegas de ministério. Depois papai também é pastor nas Assembleias de Deus, ainda relativamente ativo com seus 82 anos, meu sogro jubilado, pastor na Assembleia de Deus, e
que bênção estarmos agora neste ambiente, que é um ambiente de pastores, diga pastores. E irmãos, eu me identifico muito com a figura de Samuel, porque Samuel é um homem que Deus usa para mudança de tempo, para mudança de estação. E vou falar para você, e quem como o pastor Rainer, por exemplo, que por compreender que Deus estava levando para um outro tempo, começa a reunir na garagem da casa do pai, e a Igreja Vide começou na garagem da casa do meu pai também, e ele esteve lá nos ajudando, ministrando, encorajando, na verdade dando umas palavras assim que eu só fui entender 10 anos depois, 10, outras eu não entendi ainda, mas vou chegar lá, diga amém, vem comigo. Pastor, eu percebo aqui o mesmo espírito de honra à palavra, há uma honra à palavra de Deus nessa casa, e eu confesso para os irmãos, quando eu vou em algum outro lugar, eu sempre me preocupo com essa questão da honra à palavra. Aqui eu estou totalmente descansado. Os meninos que estão aqui atestam que o Senhor tem nos dado também ambiente de honra à palavra. Você vai avançar muito na palavra nesses dias. A mensagem da graça vai ter mais significado para você. Ao ler as escrituras, elas vão saltar, elas vão pular, e você vai se alegrar muito mais meditando na palavra. Porque Deus honra aqueles que o honram. Se tu honra a palavra, meu irmão, Deus vai te honrar na palavra. E veja, depois de 20 anos, 21 na verdade, a CQL, que é 2002, na garagem, irmãos, não foi assim na virada dos tempos, não foi assim na virada das estações, não começou com esse auditório, começou na garagem, diga a garagem. E Samuel é este homem, porque Israel vinha de 400 anos, no período dos juízes, chamado um período de instabilidade, e ali o Senhor, por misericórdia, vai levantando Jefté, Gideão, levanta, tem mais um que é chave, Sansão. O Senhor vai levantando, mas por que o Senhor vai levantando? Para socorrer. O povo se distanciava do Senhor, aí clamava, pedia misericórdia, aí Deus levantava um juiz, e ocasionalmente e geograficamente libertava o povo, e aí vinha um tempo de bonança, vinha um tempo de paz sobre a nação, mas logo depois passava um ciclo de 40, 50 anos, aquele círculo vicioso, ele ia e vinha, até que chegou Samuel. Diga amém. Talvez você venha dessa realidade também, né? De ciclos viciosos, de história de família e até de ministério complicada, até que chegou você. Vamos lá, meu irmão, vai recebendo aí, até que chegou você. E quando você chega, um tempo novo, Deus começa, diga amém. Então é nesse contexto que Samuel se posiciona, e você sabe, depois de Samuel, vem a unção, a partir de Samuel, do homem segundo o coração de Deus, e a história da nação vai mudar, e o tabernáculo de Davi é levantado, e até hoje, esse tabernáculo tem sido restaurado, e a gente pode com liberdade, como fizemos aqui nesta manhã, exaltar e glorificar o nome do Senhor, diga amém. Então, irmãos, eu gosto de beber muito de Samuel, e eu valorizo demais, quando eu percebo que ele é um homem que está ali no meio de uma mudança que Deus faria. Vai projetar os versos bíblicos? Não? Então abra a sua Bíblia, vamos lá, então vamos juntos aqui, abra a sua Bíblia, em 1 Samuel, vamos lá, abre lá, eu devo fazer 3 ou 4 leituras, 1 Samuel,
Aleluia. Ainda tem gente com algum papel aí? Algum guerreiro aí da velha guarda? Tem um, tem dois, tem três, tem meia dúzia aqui que tem de papel. Aleluia. Estamos jurássicos, mas firmes. Diga glória a Deus. Pastor Raine puxou o hino aqui quando eu era pré-adolescente. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 3. Glória a Deus. Olha aí, irmãos. Olha aí. Primeira voz que Samuel pôde discernir do Senhor, a partir da instrução até do próprio Eli, a primeira coisa que ele ouviu do Senhor, está aqui no verso 11, vamos ler o 10 também. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, diga Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Diga isso, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos, eu estou na NVI, tá? Tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Diga amém. Aleluia, o Senhor vai fazer nessa casa aqui coisas que ouvidos vão tinir por aí, irmãos. Quem recebe, o Senhor vai fazer coisas na tua célula, na tua rede de discipulado, coisas que quem ouvir vai falar, diga amém. Então veja, fica muito claro que o Senhor faria novo, e o que o Senhor faria de novo naquele momento seria remover, diga remover Eli. A razão era simples, ele honrou mais os filhos que estavam num procedimento de pecado, ministrando na casa de Deus, do que ao Senhor. E o Senhor tinha dito por um outro homem de Deus, eu honrarei os que me honrarem, e eu desprezarei os que me desprezarem. Então veja, era algo realmente de tinir os ouvidos, porque aquele sacerdócio tradicional, ele estava sendo deixado num plano, porque começaria um mover profético, diga profético. Irmãos, a palavra de Deus diz que de Dan a Berseba, de norte a sul, todas as palavras de Samuel, o Senhor confirmou todas elas. Glória a Deus. Eu amei ouvir a palavra profética que saiu dessa casa aqui na virada do ano. O Senhor fará coisas poderosas também a partir desta casa, diga amém. Porque tem voz profética aqui também nessa casa, glória a Deus. Então de um lado, Eli e aquela descendência sendo removida, do outro lado o Senhor estabelecendo um ministério profético, que uma geração depois se transforma num ministério profético adorador, ou adorador profético, diga amém. Então veja, esse homem está aqui posicionado para um tempo de mudança, e aquele homem que aceita da parte do Senhor ser esse homem que vai ficar na posição para ser antes e depois, vai sofrer muitas pressões. Alguém está me entendendo aqui? Fala para o teu irmão, é com você, meu irmão. Vamos lá, é com você. Aleluia. Pastor Raine, o Senhor está levando essa igreja para um outro nível, sim ou não? Um outro nível aqui, num outro nível de posição espiritual. E começa com os homens, né? Esses dias eu tenho lá no culto agora, pergunte ao pastorzão, né? Aí veio uma pergunta lá, pastor, o que seria se Eva não tivesse pecado? Falei, vamos primeiro corrigir a pergunta. Romano diz que quem pecou foi o homem,
e a mulher foi enganada. Então o negócio aqui é com o homem. O que Deus vai fazer a partir de homem. E o homem toma posição e recebe as pressões. Vamos corrigir a pergunta aqui. Vamos primeiro corrigir a pergunta. É claro que não tinha resposta, né? O que seria, o que não seria. Eu sei que por conta disso, nós tivemos o privilégio de conhecer o grande amor de Deus, porque o Cordeiro foi sacrificado desde a fundação do mundo. Amém? Irmãos, vamos caminhar então um pouquinho e meditar acerca das pressões. Foram muitas, mas eu creio que se nós, nesses 43 minutos, mastigarmos acerca de 3 pressões que sofreu Samuel, creio que o Senhor nos dará algumas novas dimensões de encarar as nossas pressões. Diga bem. Bom, primeira pressão. Só para eu me posicionar aqui, quantos homens aqui caminham há mais de 2 anos na igreja? Há mais de 2, há mais de 2. Muito bem, é a maioria, hein, pastorzão? Maioria, glória a Deus. Então, para os irmãos mais novinhos, queridos, talvez alguma coisa que eu disser aqui, eu vou precisar passar um pouco rápido, você tenha paciência comigo, mas os irmãos que estão por certo há 2 anos vão poder sim mastigar. Então tenham paciência, diga eu vou ter paciência. Aleluia. Irmãos, a primeira pressão que Samuel sofreu, que eu vou compartilhar, foi a pressão associada à sua liderança. Porque o primeiro líder que ele teve foi Eli. Diga Eli. E olha que coisa, hein? Ele tem um líder que está sendo removido. Diga misericórdia. E ele rendia lealdade. Foi aquele líder que ele tinha carinho por ele, porque pode falar o que for, mas Eli conhecia a voz de Deus. Ele já não operava mais de acordo com a voz do Senhor, mas ele conhecia. Tanto é que, quando nesse mesmo capítulo, 1 Samuel capítulo 3, Deus começa a chamar começa a chamar Samuel, e ele corre lá para Eli, pois não, Senhor, na 3ª vez Eli falou, olha, daqui para frente, quando você ouvir essa voz de novo, diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Eli era um homem que conhecia a voz de Deus, que conhecia o ofício sacerdotal. Mas notadamente, ele já não desfrutava mais da presença. Notadamente, ele já não honrava mais o Senhor, como um profeta em 1 Samuel capítulo 2 diz, um homem de Deus apareceu lá para dizer isso. Mas é maravilhoso saber que num tempo de transição, Samuel não teve problema nenhum em honrar, diga honrar uma liderança, ainda que estivesse num período de transição, ainda que ele observasse a maneira como Eli conduzia o serviço ao Senhor, ainda que ele tivesse possivelmente aquele desgosto de ver os filhos, Hofni e Finéias, de Samuel, pegando a gordura, pegando aquilo que era do Senhor, mas a postura dele era de honra, diga de honra, diga honra e lealdade, é uma marca dos homens da presença, honra e lealdade, e Samuel está ali, guardando a vida de Eli. Então, irmãos, de um lado, Samuel honrar Eli tinha a ver com honrar uma autoridade. Era uma pressão que ele sofria, porque o menino Samuel estava crescendo também em graça, em sabedoria, estava crescendo no profético, ele estava sabendo o que estava acontecendo. Ele percebia os tempos, ele percebia as estações, mas a postura dele era de honra e de lealdade.
Mas sabe, irmãos, eu percebi, não tem muitos dias, que tinha algo mais que representava uma pressão para Samuel. A figura de Eli. Não era só aquela figura de alguém que já não honrava o Senhor, de alguém que preferia os filhos naturais do que honrar o sacrifício, o culto ao Senhor. Não, 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 não. Eli representava mais. Quero que você vá comigo no mesmo capítulo, 1 Samuel, capítulo 3. Bom, vamos ler aqui, queridos, para a gente entender o que está acontecendo, a partir do 12. Quando Deus disse no verso 11, que vai realizar algo para fazer tinir os ouvidos, o verso 12 diz: nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Irmão, depois de Jesus, tem algo mais importante que a nossa família? Meu Deus. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Essa foi a palavra de Deus. É isso que Deus queria falar para Samuel. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve o que, irmãos? Teve o que, gente? Não, era fácil liberar essa palavra para a autoridade que estava na vida dele? Por isso ele ficou de boa e não falou nada. Eu acho que ele dormiu até um pouquinho mais tarde para sair correndo para fazer o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Agora vem a hora que o filho chora e a mãe não vê. Era tudo que Samuel não queria, que Eli perguntasse. Olha a pressão. Quantos estão me acompanhando? Irmão, foi pesada a palavra? A visão foi forte? Era tudo que Samuel não queria. Aí vem a pressão. O que o Senhor lhe disse? Eu tenho a desconfiança que Samuel emudeceu. Travou, ficou branco. Quis entrar, peraí, deixa eu pegar o pano lá, deixa eu pegar a água. Alguém está me acompanhando? Alguém que consegue se colocar na posição de Samuel? Na pressão da visão que ele tinha recebido para falar para a autoridade na vida dele que eles seriam removidos? Irmãos, não esconda de mim. Parece que ele queria sair fora. Parece que Samuel estava preferindo, vou pegar a bateria lá, os tambores lá dos nativos americanos, aleluia. Irmão, perceba aqui, e o Espírito falou comigo há 3 semanas atrás, o que permeava a vida de Eli. Samuel aqui é um adolescente, começando no ministério, talvez um líder em treinamento. Antes de liderar a célula, é líder em treinamento? LT que vocês chamam? Como chama? Capacitação destino, até ser líder. Então ele estava lá no curso de capacitação destino. Olha a palavra de encorajamento que ele recebeu: Deus o castigue, e o faça com muita severidade. Irmão, você está ouvindo isso da autoridade que está na sua vida? Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele
falou. Diga assim, uau. Eu acho que Samuel, tremendo como uma vara verde, falou tudo. Falou ou não falou, irmãos? Com uma palavra de maldição dessa na ideia. E aqui o que a gente percebe? Aqui, pastor Rairine, a gente percebe que o que norteava a vida de Eli era a severidade da lei. Era um homem extremamente legalista. Extremamente legalista. Um homem extremamente legalista, ele nunca está em paz com Deus. Porque o princípio da lei é fazer por merecer. Nós que estamos na graça, nós fazemos porque recebemos o favor imerecido. Não fazemos nada para merecer nada de Deus, porque a obra já foi consumada. Aleluia, na sexta-feira à tarde foi dito, está consumado. Então você não luta pela sua salvação, porque Jesus já lutou, diga amém. Agora nós fazemos, nós servimos, porque sabemos que estamos em paz com Deus. Mas quem não sabe que está em paz com Deus, vive atormentado e atormenta a vida dos outros. Alguém está me acompanhando? Mas eu quero ver um pouquinho mais no versículo para você, irmãos, porque eu confesso para vocês, pastor Raine, por anos, por muitos anos, eu fiquei questionando, como é que Eli pode ser tão passivo a uma palavra que era a segunda, e José disse, lá atrás para o faraó, quando Deus fala duas vezes, é que Deus tem pressa, é a segunda palavra, em 1 Samuel capítulo 2, Deus mandou um homem para dizer a mesma coisa, agora Deus vai falar por meio de um filho, quem ele chamava de filho, que a geração dele, ele e a sua família seriam removidos, e ele simplesmente fala assim, paciência, não é muito doido isso? Aí eu me lembro do rei Manassés, que é considerado o pior rei, um miserável, levantou altares, ídolos, fez o povo cair na idolatria, o pior ainda reinou mais tempo do que todos os outros juntos, até mais do que Davi, 50 anos o miserável levando o povo para a idolatria, aí quando veio a palavra de condenação, a Bíblia diz que ele vestiu roupa de saco, jogou cinza, e o Senhor o perdoou, e não fez o que prometeu que faria. Como é que Manassés alcançou misericórdia? E Eli, o sacerdote, linhagem araônica, não busca a mesma misericórdia. Alguém está me acompanhando? Irmãos, quem anda debaixo da lei, um dia a lei vai pegá-lo. Ele vai ficar emudecido. Quem anda debaixo, e aí é uma pressão que eu e você vamos sofrer, porque uma igreja conquistadora como a CQL, eu esperava mais améns, mas eu vou te dar mais uma chance. Uma igreja conquistadora como a CQL, é uma igreja de muito trabalho, é uma igreja intensa. Um dia pastor Raíren disse para nós, eu gosto da videira, vocês trabalham, mas a infantaria aqui é a gente, nós que vamos para frente, a gente que arranca os tocos, e a gente fica pegando ali um pouquinho que sobra e vamos para frente também, aprendendo com os irmãos. Irmãos, é muito trabalho. Você sabe que a gente pode cair na lei? Você sabe que a gente pode cair na maldição? Na verdade não é só cair na lei, porque a lei é maldição, porque são 10 mandamentos ali sumarizados, mas são mais de 603, salvo engano, 603, e Paulo vai dizer,
não é? Repetir o que está no Antigo Testamento. Quem caísse em um tio da lei era culpado por toda ela. Quem é que pode cumprir a lei? Por isso que Jesus, ele vem, cumpre a lei e nos resgata da lei. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos resgatou da maldição da lei, no poder da lei. Então hoje, vem aqui, especialmente aqueles que já lideram células, irmão, sirva os irmãos, mas nunca lança a conta, porque tu vai ser tentado. Olha a pressão, você fez tudo para o cara, você pôs botijão de gás na casa dele, você pagou a energia elétrica, deu cesta básica, depois preparou o caboclo, ele arrumou emprego, aí ele foi embora. Essa história acontece em algum lugar, só lá na vida e na igreja. Aí a lei vai querer te pegar, aí você vai querer falar assim: Deus, fiz tudo por ele, como é que eu recebo esta paga? Não é isso que eu merecimento é da lei, queridos. Merecimento é da lei. Na lei você faz por merecer, na graça a gente faz porque já recebeu. Eu só faço porque eu já recebi. Eu só compartilho amor porque eu recebi primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Mas essa é uma tentação que os homens de Deus vão passar. Os homens da presença. Samuel enfrentou. Não só uma questão de autoridade, mas uma questão de lei. A lei amarrou tanto Eli, que o dia que ele precisou da graça, ele não tinha palavra de graça. Nem para os irmãos, isso me chocou. Isso me chocou por muitos anos. Como é que o cara não tem uma palavra de misericórdia, de graça, de perdão para os próprios filhos? Também pudera. O primeiro filho na fé que está aqui, sem que ele soubesse a palavra, já lançou de cara uma palavra de maldição. Alô? Diga assim: dos meus lábios. Diga: dos meus lábios. Levanta a mão direita. Dos meus lábios sairão palavras de graça. Não vou sucumbir às pressões da lei. Amém? Glória a Deus. Depois você medita mais sobre isso, que nós vamos avançar. Diga glória a Deus. Vamos falar da segunda pressão? Vamos lá? Samuel, portanto, Eli, você sabe, os filhos dele saíram para a batalha, tentaram fazer da arca da aliança um amuleto. Vamos levar lá a arca que vai dar tudo certo. Isso se chama religião, né? Vamos lá para a igreja que vai dar tudo certo. Vamos chamar o pastor Raine lá que resolve tudo. Vamos, conversa. O altar todo quebrado, os caras bagunçando o negócio, perderam o temor de Deus, desonravam o Senhor. Pode esquecer, vai primeiro consertar, depois, enfim, os caras levam a arca para a batalha, morreram, levaram a arca, e Icabode, foi-se a glória do Senhor, e Eli, quando soube, bate a cabeça e morre, quebra o pescoço. Você sabe a história. E aí Samuel, irmãos, se torna autoridade na nação. Diga aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão, diga assim: estou te vendo com mais autoridade nesses dias. Ele já passou a pressão da lei. Interessante que era a primeira pressão, foi a pressão da lei. A pressão do merecimento. Aí vem a segunda pressão. Samuel assume, como já disse, ele ia liberando palavra de norte a sul, de leste a oeste, Deus confirmando, e em Samuel volta o culto ao Senhor, Samuel honrando a arca, honrando o que Deus tinha estabelecido. Aí chega o dia que o povo pede o rei.
Diga, pede o rei. Em outras palavras, estavam aposentando Samuel. Uma aposentadoria compulsória. Estavam jubilando Samuel quando ele está no meio da reunião lá dos 12 dele, né, que eram os 12 príncipes das tribos de Israel. Fala: Samuel, queremos um rei. Queremos um rei. Em outras palavras, já deu o que tinha que dar. E o povo pede um rei. Bom, a justificativa para pedir o rei é que os filhos de Samuel, a exemplo dos filhos de Eli, também não honravam o Senhor. Já já vou falar sobre essa terceira pressão, quando cai na família. Diga, família. Mas você sabe, Davi era o homem segundo o coração de Deus, e Saul era o homem conforme o coração do povo. Alô? Dá para definir assim, pastor Raine? Um era conforme o coração de Deus é Davi. E Saul era o mais alto. Era o cara, diga, o cara. Não, era o cara. E o exército dele só tinha que ser cara alto, forte, bonitão, não é? Acho que daqui não ia sobrar nenhum, nem lá da igreja Vide, não é? Não ia sobrar ninguém, não é? O exército dele, o padrão era outro, não é? Irmão, você sabe a história. Samuel derrama o óleo e unge Saul. E você sabe, Saul despreza aquela unção e começa a fazer as coisas do jeito dele. Enquanto que Samuel nada tinha a ver com aquela herança legalista de Eli, agora a mão dele estava de alguma maneira associada a Saul, porque quem derramou o óleo foi ele. É claro que Saul fez as suas escolhas equivocadas, é claro que, enfim, Saul preferiu fazer as coisas no braço, diga no braço, tentando enganar daqui e dali, não é? E Saul, misericórdia, é aquele líder caído, que vai terminar os seus dias, pode dizer num terreiro de Umbanda, pastor? É pesado dizer isso? Vai terminar, irmãos, Saul que recebeu a unção, vai terminar os seus dias num terreiro de macumba, consultando uma pitonisa, o homem que já tinha profetizado. Sabe o que eu me alegro em Samuel, irmãos? Que ele só parou de orar por Saul quando Deus demandou. Até quando você vai chorar por Saul? Alguém está me acompanhando? Irmão, isso me dá um temor. Isso me dá um temor quando eu percebo esse coração de Samuel. Eu sou parte disso de alguma maneira. Eu sou parte disso. Estava vendo o colega, porque eu consigo enxergar, Saul foi elevado a uma posição, enquanto o foco de Samuel era o profético, já que ele não era, Israel estava deixando de ser uma teocracia, era o profético, quem cuidava da administração da nação era Saul. Então, de alguma maneira, correto, pastor Rei, dizer que eles eram pares, né, e poderiam trabalhar bem, como os profetas que auxiliavam Davi, como aqueles homens que estavam do lado, não é, os profetas, os sacerdotes, que eles contavam com esses homens. Mas então ele está vendo Saul se perder violentamente,
e ele vai chorar por Saul. Poucas pessoas sabem disso, irmãos. O ano passado, primeiro semestre, salvo engano, ou 2 anos atrás, fui visitar um colega. E eu percebi, irmãos, um ambiente na igreja tão difícil, tão pesado. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? É muito triste você entrar num lugar e perceber morte. Alguém está me acompanhando? E eu vou ser sincero para os irmãos, nós não estamos acostumados a isso. O Senhor tem nos dado graça e o privilégio de caminhar numa rede de igrejas. É isso, irmãos, onde a gente chega, a gente sente vida, presença, está aqui com os irmãos. Irmãos, estou sentindo tanta vida aqui, viu? Fluindo. A gente ora como vocês oram, é isso, meninos? A gente adora como você, não tanto, não é? A gente não, mas estamos chegando lá, aleluia, o ambiente é o mesmo. E eu me lembro que isso era um sábado à noite, no domingo pela manhã em casa, irmãos, pastorzão, mas me deu um desespero de choro, por aquele povo, por aquele amigo, alguém que a gente viu crescer, viu Deus usar, e o Senhor colocou um choro tão grande, eu comecei a gemer em casa, mas chorei, e eu percebi que depois disso o Espírito me disse, para. Alguém está me acompanhando? Então olha a pressão daqueles pares, de alguém que você abençoou, de alguém que caminhou com você, de alguém que você levantou como líder, como obreiro, como pastor, e você está vendo ele tomar decisões equivocadas, e você nem vai atrás da informação, mas elas chegam. Eu estou falando com alguém aqui? É isso mesmo, pastores e presbíteros? Você está vendo, e o teu coração ainda está cheio de misericórdia, você não odeia o cara, você não deixa o ódio entrar, você já liberou perdão, é isso, pastores? Agora o negócio é para pastores a conversa aqui, né? Você já perdoou, você continua abençoando, um dia você chora até Deus dizer, para. Que o Senhor tenha misericórdia, diga amém. Essas são as pressões, de guardar o teu coração, de guardar irmãos, de ter compaixão. Esse era o papel de Samuel. Com todas as lambanças de Saul, ele continuava chorando por ele. E o dia que ele parou de chorar, foi o dia que ele ungiu Davi. Glória a Deus! Parece que é uma página virada, e agora nós vamos olhar para frente. Samuel já não tinha que ficar olhando lá para trás, não é? Os prejuízos que alguém causou na obra, as calúnias, as difamações, as desonras, as deslealdades, as falsidades. Ele já não tinha que mais se preocupar, aquilo tudo ficou para trás, porque está sendo levantado o homem segundo o coração de Deus. A partir daquela mesma mão que ungiu Saul, agora chegou o tempo de ungir aqueles que vão impactar o mundo. De ungir aquele que depois Jesus vai ser chamado o filho de Davi. Aleluia! Quantos percebem que tem uma geração à frente muito mais poderosa? Meu Deus! Aleluia! Pressão da lei, Eli. A pressão dos companheiros, a pressão de suportar as desonras, as deslealdades, e continuar chorando, até que Deus dá o basta, e a gente vai olhar para frente, e que a misericórdia do Senhor possa de alguma maneira alcançá-los. Mas tem uma terceira pressão, irmãos, tem mais, mas eu quero concluir com essa terceira, e para mim, a mais pesada. Um é a pressão da lei, mas vamos lá, Eli estava distante demais, não estava?
Quantos estão me acompanhando? Estava distante, comparado a Saul, que Samuel ungiu. Agora vem a que eu atribuo a maior delas. Quando a casa vai ser tocada. Fala assim, quando a casa vai ser tocada. O que dizer quando os anciãos chegam, quando os 12 chegam e dizem assim, olha, nós queremos um rei, porque os teus filhos estão num outro padrão. Vamos falar que estão no outro padrão. Não vai dar para imaginar a nação com os teus filhos na liderança. Quero louvar a Deus, irmãos, pelo encargo que o pastor Raírini tem e nos inspira com os filhos dos pastores e obreiros. Samuel tinha 2 filhos, o mais velho era Joel, educado num ambiente profético, educado num ambiente da presença, diga da presença, porque Samuel tem encargo pelo profético, é um homem íntegro, mas os filhos se perdem. E pelo fato dos filhos se perderem, a acusação não vem de fora da igreja. Vem da onde? Vem de dentro de casa. É isso? É isso, irmãos? Quantos concordam comigo que essa é a maior pressão? É, pastor. A Bíblia diz, se você não cuida da sua casa, como é que você vai cuidar do rebanho? Alguém está me acompanhando? É isso, pastor Paulo? Irmãos, eu sou de um tempo, que é o mesmo tempo do vosso pastor, onde os filhos dos pastores tinham que ser, o pastor tinha que ser santo e o filho tinha que ser anjo, super santo. Alô? Alguém é desse tempo? Paulo, você é desse tempo também, Paulo? Não? Mais ou menos. Ele está reivindicando menos idade aí, Aire. Já a gente... Sabe, irmãos, eu vivi o tempo, cresci nos bancos da igreja, uma das primeiras lembranças que eu tenho na minha vida é no interior do Paraná, onde eu nasci, e com 4 anos de idade vendo meu tio sendo batizado, tio que é querido até hoje, banco da igreja, interior do Paraná, o banco que não tinha nem encosto, cresci nesse ambiente, e poucos, raríssimos filhos de pastores se tornaram pastores. A maioria se perdeu. É isso mesmo, pastor Raine? Desviaram, caíram, e a comunidade, pau na cabeça do pastor. Alguém está me acompanhando? Não bastasse, né, a congregação, aí o diabo fica fritando na tua cabeça, porque, o que você está falando? Como é que você vem pregar aqui, quando nem teu filho quer te ouvir? Alô? Eu atribuo essa pressão de Samuel, irmãos, a maior delas, porque aí tinha tudo a ver com ele, os seus filhos tinham saído da sua entranha, ele ia para o culto com elas, alô? Colocava no carro, vamos junto, ensinou a cantar os capítulos da Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, que é mais fácil, aquela melodia que a gente aprendia, pastor, Mateus, Marcos, Lucas, João, meu pai me ensinou,
Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, para nunca mais esquecer. Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João, 27 livros são, no Novo Testamento eles estão. Como vai esquecer? Então eu fico imaginando todo o investimento de Samuel. Todo investimento de Samuel já tinha sofrido as pressões por conta dos filhos de Eli, da casa de Eli, já tinha sofrido a pressão do par, agora aqueles que estavam intimamente ligados a ele, também se perdem dentro de casa. Diga assim: Deus é fiel. E este tema, irmãos, para mim, foi muito complicado. Por quê? Porque quando Deus estava levantando Samuel, se você ainda está com a tua Bíblia aberta, em 1 Samuel capítulo 2, verso 35, em 3 minutos eu vou parar, porque nós vamos orar juntos. Podemos orar aqui, pastor Raininho, juntos? A equipe do tecladão aqui já pode estar me ajudando aqui. Vamos lá, cadê o ungidão? Aleluia, aleluia. Danilo, os meninos ali estavam comigo. Odilson, acho que eu fui ministrar numa igreja de um outro companheiro, os caras do louvor estavam no fundão conversando, irmãos. Foi um negócio horroroso, né? Comunhão urinária, olha aí. E eu chamando os meninos para a palavra, né? Irmãos, eu amo esse ambiente de honra à palavra, viu? O Senhor fará muito. E vem cá, olha aqui. Olha que promessa poderosa, que de tudo que nós estamos compartilhando aqui, irmão, se tu guardar essa promessa e se apropriar para a tua vida, presta atenção. 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 35. Foi aquele primeiro homem, o contexto aqui foi um homem que foi dar a palavra de Deus para Eli, de que ele e a sua família seriam removidos. E quando chega no verso 35, a palavra é a seguinte: levantarei para mim um sacerdote fiel. Esse aqui é Samuel, um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Diga amém. E olha a promessa para ele: edificarei firmemente a família dele. Quantos recebem essa palavra? Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu ungido. Diga glória a Deus. Queria te convidar para ficar em pé nos últimos 3 minutos, antes de orar. Não disperse. Se puder deixar ligada a luz, irmão, deixa ligado. Obrigado. Estou em casa, né? Amém. Irmãos, eu confesso a vocês, por anos a fio, eu convivi sem duvidar absolutamente nada do que está na palavra, mas eu convivi com um desconforto. Senhor, onde é que está o cumprimento dessa palavra na vida de Samuel? Senhor, onde está o cumprimento dessa palavra na vida de Samuel? Foram muitos anos, até que um dia, não vou ler para vocês, mas acreditem, em 1 Crônicas capítulo 6, diz que Davi estava constituindo as equipes de louvor e adoração, e ali está,
E o Senhor levantou Emã, e Davi levantou Emã, filho de Joel, filho de Samuel. Deus disse: edificarei firmemente a casa dele. Eu me aproprio desta palavra. Eu me aproprio desta palavra para minha casa. Eu me aproprio desta palavra. Aleluia. Pressões da lei e das autoridades, pressões dos pares, pressões daqueles que você gera, daqueles que são absolutamente íntimos e que você tem o mais encargo, se perderam, mas tem uma palavra de Deus: edificarei firmemente a casa dele. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz claramente que quando Davi, aí estou em 1 Crônicas 15:16, quando Davi estabelece o tabernáculo de Davi, que ele traz a arca para Sião, e o tabernáculo sem a arca fica em Gibeon, ele cria duas equipes de louvor, uma equipe de Asaf, que vai ficar em Sião, e a equipe de Emã, que vai ficar em Gibeon, durante a arca. Digo, o tabernáculo sem a arca, lá estava o altar de sacrifício e as demais peças. Uma equipe louvando o Senhor em Sião ou Jerusalém, a outra equipe em Gibeon. Teve um dia que essas equipes se encontraram. Foi quando o templo de Salomão foi consagrado. Cada um deles tinha ofícios, e o que eles tinham de comum, diga de comum, era dizer assim: o Senhor é bom. Diga: e o seu amor dura para sempre. Ou a outra versão vai dizer: o Senhor é bom e a fidelidade dele é para sempre. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele disse: eu vou edificar, não é só edificar, eu vou edificar firmemente a casa deles. Aleluia, aleluia. Emã se torna o vidente do rei. Ele passa a exercer aquele ministério como profético adorador. De um lado ele adorava com as suas famílias. Ele teve 14 filhos e todos eles servindo ao Senhor. Trezentos anos depois, quando Josias promove o avivamento, 300 anos depois, sabe quem foram procurar para ser os adoradores? A família de Emã. A família de Emã estava viva. Diga amém. Tenho mais 45 segundos. Irmãos, vou abrir algo aqui do meu coração que custou tão caro para mim. E esse homem que eu amo tanto e respeito tanto, o pastor Raine, o Senhor sempre o colocou em momentos chaves na minha vida. Estamos em 2010. A nossa igreja começa a dar os primeiros passos para ser uma igreja em célula. Danilo estava lá, Roberto estava chegando, um filho na fé. Logo depois os outros irmãos chegavam também. Quando a minha esposa viu aquilo, me deu uma palavra de encorajamento. Disse assim: igreja em célula, vai sozinho. Vai sozinho. Depois de 1 ano e meio, ela falou: agora eu quero o divórcio. O ano passado ela estava pregando aqui no Congresso de Mulheres.
porque Deus edifica a casa do sacerdote.